E aí, galerinha guerreira, tudo certinho? Passou a segunda fase da Unesp e agora nós vamos começar a focar na segunda fase da FUVEST e da Unicamp. A gente vai gravar alguns vídeos aqui de orientações específicas para essas provas. Começando aí com as dicas mais específicas para a FUVEST, para a prova discursiva da FUVEST, prova da segunda fase. Você sabe, o vestibular da FUVEST tem a sua prova de português centrada numa lista de leituras obrigatórias. Eu espero que você tenha se preparado para isso, ainda dá tempo, né, de correr atrás e tal. É importante porque isso não se refere apenas às questões de literatura. Questões de entendimento de texto e mesmo as questões de português, de uma forma geral, acabam aproveitando esses livros aí também. Mas o nosso objetivo aqui, como você sabe, como a gente já fez um trabalho para a segunda fase da Unesp, é orientar sobre como você vai responder às questões discursivas. Eu tenho falado e volto a insistir, questão discursiva não é apenas saber a resposta, é saber responder. Então o nosso foco aqui, claro que nós vamos estar falando também de algumas obras, dando informações sobre as obras, mas o foco principal é orientar você a fazer uma boa leitura do enunciado, compreender claramente a pergunta, destacando, né, as palavras de comando, os dados importantes do enunciado e depois como elaborar com clareza e com objetividade uma resposta discursiva. E nós vamos fazer isso através de exercícios ligados às obras indicadas como leitura obrigatória. Vamos começar com uma questão envolvendo um soneto do Gregório de Matos, né? Retirado do livro lá, Poemas Escolhidos do Gregório de Matos. Você tem aqui um soneto que é da parte satírica dele. Basicamente, a poesia se divide em lírica e satírica. Poesia lírica é aquela que expressa a subjetividade, né? O ponto de vista pessoal do poeta, do eu lírico. E a poesia satírica é aquela que se volta para o mundo externo, geralmente com um olhar crítico, né? De denúncia, de deboche, de certas características sociais. No caso dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, uma boa parte deles se encaixa na poesia satírica. E essa poesia satírica, ela é muito importante porque ela acaba nos dando informações precisas sobre as características políticos, sociais, econômicas daquela época, do Barroco, ou seja, o século XVII, os anos 600. Inclusive, uma dica, toma cuidado, pode-se fazer uma questão interdisciplinar usando, por exemplo, um soneto satírico do Gregório de Matos. Cobrar as características históricas, né, daquele período, as características geográficas, né, a economia daquela época. Tem várias possibilidades de se fazer uma cobrança interdisciplinar aí. Fica a dica, né? Toma cuidado com isso. Aqui, como eu estava falando, você tem uma questão que envolve um soneto dessa parte satírica. E aí, gente, quando você tem essa poesia, né, de um outro período, de uma outra época, principalmente desse período clássico, no qual se enquadra o Barroco, você tem também a necessidade de uma leitura mais atenta, organizando, né, os versos na ordem direta e principalmente observar o vocabulário. Você vai encontrar muitas palavras aqui que certamente vão apresentar uma dificuldade para você entender. E aí a necessidade de fazer uma consulta, né, de buscar o sentido para poder entender melhor o texto. Eu já fiz esse trabalho para vocês, estão vendo que eu coloquei aqui várias palavras com o seu significado. E aí você tem o texto que diz o seguinte, ó: neste mundo é mais rico que mais rapa. Rapa aqui está no sentido de rouba. Quem mais limpo se faz tem mais carepa, tem mais sujeira. Com sua língua, o nobre o vil decepa. Na ordem direta, o vil, a pessoa vil, sem caráter, decepa ao nobre usando a sua língua. Decepar é destruir, né? Cortar. O velhaco maior sempre tem capa. Aqui cabe uma explicação, uma questão de contexto. Capa aqui é uma referência à nobreza. Os nobres, né, uma forma de ostentação, de diferenciação dos nobres da época era usar uma capa. Então, quando ele diz o velhaco maior sempre tem capa, ele quer dizer que os maiores velhacos são da nobreza.
Mostra o patife da nobreza o mapa, confirmando o que eu falei, né? Quer dizer, os patifes têm um mapa da nobreza, pertencem à nobreza. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem tem mão de agarrar, de roubar, trepa logo, né? Sobe logo na escala social. Quem menos falar pode, mais increpa. Increpar aqui é acusar, né? Quem menos pode acusar os outros é quem mais acusa. Quem dinheiro tiver pode ser papa. Observem que ele começa falando dos ricos, depois ele critica a nobreza e chega até o clero, fazendo uma crítica a esse aspecto comercial da igreja, dizendo que quem tiver dinheiro pode chegar ao mais alto cargo da igreja, pode chegar a papa. E aí ele continua, né, dizendo: a flor baixa se inculca por tulipa. A flor menos valiosa tenta parecer uma flor nobre, como é a tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Outro verso que requer um conhecimento de época. Bengala também era símbolo de ostentação da nobreza, né? Os nobres é que usavam capa, que usavam bengala e tal. Garlopa, você está vendo aqui, ó, é uma plaina de carpinteiro, ou seja, um instrumento de trabalho manual usado pelos pobres. Então o que ele quer dizer é o seguinte: quem hoje banca de nobre, quem hoje está parecendo nobre, na verdade vem de uma classe pobre, vem de uma classe trabalhadora, né? Ontem fazia trabalhos manuais. Pode parecer estranho aqui, porque hoje, dentro da sociedade burguesa capitalista, nós temos orgulho daquela pessoa que sai de uma posição inferior e, por seu próprio esforço, chega a uma posição mais elevada na sociedade. Inclusive, a própria pessoa tem orgulho disso, né? De dizer, olha, eu comecei lá embaixo, cheguei aqui e tal. Mas naquela época não era assim, não se valorizava essa ascensão social. Então, quem chegava a uma classe mais elevada procurava esconder o seu passado. Denunciar esse passado é uma forma de crítica. E ele termina essa estrofe dizendo: mais isento se mostra quem mais chupa. Quer dizer, quem mais explora os outros tenta mostrar-se mais isento. E aí você deve estar pensando assim, bom, ele está fazendo esse tipo de crítica a partir de uma ideologia, né? Ele está criticando os ricos, o clero, os nobres, ou seja, as classes superiores, para defender os pobres, os miseráveis. Não, gente, não é assim que funciona a poesia satírica do Gregório de Matos. O Gregório faz críticas generalizadas, ele ataca todas as camadas sociais, denuncia os vícios de todas as camadas sociais. Observe como ele começa a última estrofe, ó. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. Tropa do trapo é, obviamente, os miseráveis. E vaso a tripa é exatamente isso que você está pensando. Quer dizer, estou me lixando para os pobres. E aí ele termina com uma chave de ouro. E mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, upa e upa. Musa, com letra maiúscula aí, é a poesia. Então não digo mais porque a poesia já topa, e aí o último verso, que é essa chave de ouro, que eu vou explicar depois porque faz parte de um dos itens da pergunta aí. Vamos por partes aqui. Você tem duas perguntas, item A e B, em relação a esse soneto satírico. Vamos ver a primeira pergunta. Ela diz assim, ó: pode-se afirmar que, neste soneto, o poeta expressa um ponto de vista distinto, olha como eu destaquei em vermelho aqui, distinto, diferente daquele que se apresenta no conjunto de sua poesia satírica a respeito da cidade da Bahia? Justifique. Observe que antes de você querer responder, você tem que entender a pergunta. Na pergunta está embutido o seguinte, ó: no conjunto da poesia satírica do Gregório, existe um ponto de vista sobre a Bahia, né, que ele chama aqui de cidade da Bahia, que é comum em vários poemas. A pergunta é a seguinte, ó: o ponto de vista que ele apresenta neste soneto é diferente daquele que ele apresenta no restante da sua poesia? Pergunta direta, sim ou não, justifique. A resposta é não. A crítica que ele faz aqui, essa crítica generalizada, né, à sociedade baiana, aos costumes do povo baiano, ao comportamento de todas as classes sociais, é comum em todos os poemas em que ele se refere à Bahia, né, que na época era o centro cultural e econômico do Brasil. Portanto, você começa respondendo de forma direta: não.
O ponto de vista apresentado aqui não é diferente daquele que ele apresenta no restante da sua poesia satírica. Por quê? Aí vem a justificativa. Porque aí você vai dizer, olha, porque tal e tal crítica que aparece aqui também aparece no conjunto da sua poesia. Quer ver um exemplo de resposta adequada? Olha só. Não, o ponto de vista desse soneto é o mesmo que aparece em toda a poesia satírica de Gregório de Matos a respeito da cidade da Bahia. Nele aparecem críticas à ostentação, ao falso moralismo, à maledicência, falar mal dos outros, à malandragem e ao roubo e à pouca dignidade da nobreza, que são comuns na sua poesia sobre a Bahia. Você não precisava colocar todos esses elementos, né? Não precisava organizar sua resposta exatamente assim, mas tinha que ter esses elementos básicos. Ó. Você tinha que negar, não é distinta, não é diferente, porque essas mesmas críticas aparecem também no restante da poesia dele. E aí, enumerar pelo menos umas duas dessas críticas que estão presentes nesse soneto e que também aparecem em outros poemas da parte satírica desse poeta. Certinho? Vamos para a letra B? A letra B diz assim, ó. Considerando a estrutura do poema, veja como eu destaquei isso, ó. Toma cuidado quando tem isso, ó. Considerando a estrutura do poema, ou seja, a pergunta vai ser sobre a estrutura do poema. A estrutura é a parte física do poema. A sua divisão em estrofes, a métrica, a rima, a linguagem, isso é a estrutura. Então, considerando a estrutura do poema, demonstre por que o último verso tem caráter metalinguístico. Gente, aprendam a observar quando uma pergunta tem uma afirmação embutida. Qual a afirmação que está embutida aqui? O último verso é metalinguístico. O que eles querem, isso eles afirmaram já, o que eles querem é que você mostre por que ele é metalinguístico. Eles não estão perguntando se ele é ou não metalinguístico. Eles querem que você diga por que ele é metalinguístico. Você mostre, né, através da estrutura do poema, por que ele é metalinguístico. Lembrando, né, gente, que metalinguagem é todo e qualquer comentário que se faz sobre a própria linguagem. Então, quando você olha para o último verso, que é estranho, né? Apa, epa, ipa, opa e upa. E olha para a estrutura do poema com cuidado, o que você percebe? Olha só, todos os versos terminam com essas sonoridades. Apa, epa, ipa, opa, upa. Ou seja, ele está se referindo à sonoridade final dos versos, as rimas finais dos versos aí. Por isso tem um caráter metalinguístico. Então, um exemplo de resposta seria isso aqui, ó. Começando pela pergunta, como eu já expliquei para vocês, né, que te organiza melhor, né, te dá uma organização melhor para a sua resposta. Você começaria assim, ó. O último verso tem caráter metalinguístico porque explicita, mostra, né, as rimas utilizadas ao longo dos versos do soneto. Resposta curta, simples e direta. O que importa é que você está respondendo com clareza aquilo que foi perguntado. Certinho, gente? Bom, nós vamos continuar, essa foi apenas a primeira dica, tá? A gente vai continuar dando dicas aí, né, sobre os livros da lista, mas principalmente chamando atenção para isso. A forma como você elabora a sua resposta. Como você entende a pergunta e como você elabora a sua resposta. Porque numa prova discursiva, numa prova escrita, a maneira de responder é tão importante quanto a resposta em si. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir sempre, porque isso realmente faz diferença na sua nota final. Certinho? E se você quiser a análise completa das obras da FUVEST, dos 9 livros da FUVEST, é só você clicar no ícone da plataforma que está aparecendo aqui do lado, ou então vai direto na descrição, lá tem o link para o curso. Eu aguardo você numa próxima dica. Um abraço!